Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal da Creatively e hoje nós estamos aqui operando no par Bitcoin USDT e vamos falar um pouco sobre essa tendência que o mercado está se formando em uma tendência de alta dentro do ativo, tá bom? Então vamos lá para mais um vídeo. Você, boas ideias, Creatively. Então pessoal, nós podemos ver aqui no tempo gráfico de 1 minuto que nós podemos ver que tem o estocástico na região de 0 pontos, né? E também aqui fez um fundo na 35 pontos no RSI. Então não é muito confiante que essa região aqui vai segurar bastante nessa região. Por que que aqui não vai segurar? Por causa que aqui é uma região de venda, né? Se nós olharmos aqui, é uma região de venda no ativo. Sempre que toca essa região aqui, ele tende a corrigir, né? E aqui também se formou quase que um canal de baixa, né? Fez um escopo aberto aqui e permitiu essa valorização do ativo aqui, né? Então, o que acontece? Aqui é de fato que aqui não vai ser uma região de valorização do ativo, não, por causa que fez o seguinte, ele veio nessa região aqui, ó, ele veio na região de 18.100 e fez uma tendência de alta, formando uma tendência de alta que nós podemos ver aqui no DMI, né? Ele fez uma tendência de alta, mas não deu continuidade no ADX, né? Nós podemos ver que o ADX aqui está na região de 26 pontos e fazendo uma tendência de baixa ainda no ativo. E olha, essa região aqui é uma região de venda, tá, pessoal? É uma região de venda que geralmente o pessoal vende nessa região. E nós temos que ficar esperto por causa que o seguinte, o RSI está indicando uma tendência de alta no ativo, mas se nós pegarmos o período de 3 minutos, nós podemos ver que essa formação aqui ainda está se corrigindo na região dos 3 minutos aqui no estocástico lento, né? No estocástico lento e no MACD, né? Que nós podemos ver que está fazendo uma tendência de baixa aqui no ativo, né? Aí, o histograma aqui também está mostrando que os comprados estão perdendo força, que nós podemos ver que aqui está perdendo força nessa região, né? E para fazer o rompimento dessa resistência aqui, vai precisar uma região de compra bastante interessante para fazer uma região de compra, para ter força para fazer uma região de compra. Então nós esperamos uma região de pullback para que haja uma força relativa dentro do ativo aqui para fazer um rompimento. Lembrando que o ativo está estabilizado agora nessa região aqui. Nós temos que aguardar aí uma correção um pouco mais acentuada, pelo menos até a região aqui de 18.000 dólares 241, para estar aí sim entrando em comprado novamente. Então, pessoal, para deixar mais claro, vamos para o painel aqui, para o gráfico, para o tempo gráfico aqui de 15 minutos no TradingView, né, que nós estamos operando aqui. Nós podemos ver que aqui é uma região de suporte, é bastante interessante, que aqui vai fazer uma região de fundo duplo, né, que fez uma região de fundo duplo nessa região aqui, de 18.000 dólares 279. E aqui é uma região de compra até interessante. Nós colocamos esse suporte aqui porque aqui tem um toque, 2 toques nessa região aqui, respeitou bastante essa região, né? Aqui também nós temos uma região de compra, é interessante que essa aqui é uma região de compra até interessante, que nós destacamos aqui, que é uma região de compra até interessante, para deixar destacado aí para vocês, tá? O que nós podemos ver, pessoal, é que aqui, ó, essas regiões aqui são regiões de venda, né? Se nós colocarmos aqui uma região de venda, colocar aqui um vermelho, são regiões de venda. Sempre que o ativo toca nessa região aqui, ele tende a corrigir um pouco, né? Ele tocou nessa região aqui, tendeu a corrigir. E ele vem com a tendência de alta, toca nessa região e tende a corrigir. Então é super importante destacar isso aí, tá? Que aqui é uma região de resistência super importante. Nós podemos ver que também ele respeitou nessa região aqui 2 vezes. Ele veio com a região com a tendência de forte alta,
e buscou uma correção aqui no ativo, né? E ele veio novamente com a tendência de forte alta e buscou a correção. Aqui lembrando que ele veio testar esse suporte aqui, ó, esse suporte aqui nessa região aqui de 18 mil dólares 766. Ele veio testar essa região aqui, viu que aqui é uma região de compra, essa região toda aqui é uma região de compra por partes dos comprados, né? Nós podemos ver que aqui é uma região de compra e que o preço não vai se manter por muito tempo aqui nessa região, tá, pessoal? É super importante destacar isso daí. Olha só, se nós pegarmos também uma tendência do último topo, que fez a tendência mais forte aqui, nós podemos ver que ainda está aqui, é uma região de rompimento, né? Ele foi fazer o rompimento, quando ele viu que não dava para fazer o rompimento, ele fez a correção. Então isso aqui foi um falso rompimento, tá, pessoal? Isso aqui foi um falso rompimento para a tendência de alta novamente se iniciar aí no ativo, né? Ele fez toda essa acumulação aqui para fazer um rompimento, viu que aqui chegou na região de venda, né? Que aqui é uma região de venda, essa região aqui todinha é uma região de venda, o mercado voltou a corrigir. E novamente ele foi fazer um rompimento aqui, ele fez um rompimento, né? Nós podemos ver que aqui ele fez uma lateralização, foi tentar fazer um rompimento nessas regiões aqui e não conseguiu, né? E não conseguiu. Então nós podemos ver que aqui é uma região de bastante importância para fazer um rompimento. Então pode ser que o ativo, o Bitcoin em si, ele venha tentar fazer um rompimento novamente dessa região aqui, né? Aqui nós podemos ver que tem uma resistência um pouco grande nessa região aqui. Então pode ser que ele venha até os 18 mil dólares 742 e busque uma correção um pouco mais acentuada aí dentro do ativo, tá? É super importante destacar isso daí. Então, vamos ver um pouco sobre os indicadores aí dos ativos aí, o que acontece. Então, sabendo-se que aqui é uma região de compra, nós podemos claramente destacar que possa ser que o ativo venha fazer uma tendência de alta após esse movimento aí, né? Vamos ver aqui, deixa eu pegar aqui para vocês verem. O ativo, ele se encontrou aqui numa tendência de rompimento dessa resistência aqui, de curtíssimo prazo, né? Nós podemos ver que ele está tentando fazer um rompimento dessa região aqui. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Ele está tentando fazer um rompimento dessa região aqui, que tem um toque, 2 toques e 3 toques nessa região aqui. Se nós colocarmos mais detalhadamente, seria mais ou menos assim, né? Essa previsão aqui de rompimento. Nós temos, igual eu digo para vocês, eu gosto de operar no tempo gráfico menor porque eu consigo ter um pouco mais de precisão sobre o movimento que vai fazer o ativo em si dentro de curto período de tempo. Mas se nós pegarmos aqui nos períodos maiores, nós podemos ver que é uma região de compra ainda nessa região aqui. Nós podemos ver que é uma região de compra, porque o RSI está na região de 35 pontos, 36 pontos, e também o estocástico está na região de compra nessa região aqui, tá? De 0 pontos, 0 pontos, 0,92. Então aqui é uma região de compra, tá, pessoal? Igual eu disse lá para vocês no TradingView, tá? Mas ele está buscando uma correção ainda. Nós podemos ver que está na tendência de baixa aqui dentro do ativo. Se nós olharmos aqui o DMI, isso aqui é a indicação de tendência de baixa. Só que aqui está bem complicado de ver. Vocês podem ver aqui que o DMI, ó, ele está numa tendência de baixa e aumentando essa força de tendência de baixa. Então pode ser que ele faça um rompimento desse fundo aqui que nós traçamos lá no TradingView, né? Claramente que se nós pegarmos em tempo gráfico maior, de 1 hora, por exemplo,
nós vamos ver que o ativo está se encontrando na região de tendência de alta novamente. Mas olha só que interessante. O DMI está mostrando para nós que está na tendência de baixa ainda, fazendo uma reversão, e o MACD está indicando uma tendência de baixa ainda na tendência de correção dentro do ativo. Então, para quem opera no scalp, por exemplo, é interessante que não opere em tempos gráficos maiores. Sempre tente a operar nos tempos gráficos menores, porque você consegue ter um pouco mais de precisão, né? Deixa eu olhar aqui para vocês. Então, se nós pegarmos aqui, pessoal, no tempo gráfico de 30 minutos, vamos ver aqui, está indicando, o DMI está indicando uma tendência de baixa, se acabando dentro do movimento, porque os comprados estão entrando nessa região um pouco mais forte, né? E se nós pegarmos aqui também, aqui é uma região de compra, tá? Uma região de compra com mais ou menos um toque aqui nessa região, 2 toques nessa região aqui, tá? Sempre que ele toca nessa região aqui, ele tende a ganhar força novamente nos comprados, tá? Então aqui é uma região que ele vem a testar novamente, tá? Deixa eu ver aqui no tempo gráfico de 3 minutos para ver o que está acontecendo aqui. Aqui é interessante você ficar de fora desse operacional aqui. Por que que acontece? Por que acontece que você deve ficar de fora? Aqui é uma região de venda. Você pode ver que sempre que acontece de tocar nessas regiões aqui, é uma região de venda. Então, pode ser que ele toque nessa região aqui e busque uma correção mais forte, né? Por enquanto, nós podemos ver que o RSI está na região de 60 pontos, que não é interessante, uma entrada de compra até interessante, não é bom entrar em comprado. O estocástico está na região de 68 pontos, então não são boas regiões de compra nessa região, tá, pessoal? Então, o que nos resta é aguardar. Porque o que acontece? Nós temos que aguardar a movimentação, porque pode ser que ele faça uma tendência de alta novamente, a partir desse ponto daqui. Mas, por enquanto, nós temos que aguardar, porque tem que acontecer uma reversão aqui no RSI, tá? Tem que fazer um fundo maior aqui nessas regiões, igual está formando aqui, tá? Isso aqui quer dizer que a tendência de alta é um pouco dentro do ativo. Mas olha só, aqui está mostrando reversão, incongruência, tá? Porque que acontece? Está mostrando reversão por causa que aqui está fazendo topos e fundos mais altos e aqui topos e fundos mais baixos. Então quer dizer que é um pouco de reversão dentro do ativo. Então nós temos que ficar esperto aí nessa movimentação. Por isso que eu digo que aqui não é interessante nós entrarmos em comprado. Claramente, se fizer um rompimento dessa resistência aqui, nós entraremos em comprado, mas sempre com cautela, tá, pessoal? Sempre para quem opera no mercado financeiro sabe que tem que operar com cautela. Não adianta querer tirar toda hora dinheiro do mercado, que não funciona dessa forma, tá? Aqui, as orientações que eu dou para as pessoas que operam nesse mercado é sempre usar o tempo gráfico na escala logarítmica para você ter maior precisão do movimento em si, tá? Deixa eu mostrar para vocês como que funciona. Aqui nós temos o estocástico RSI, que ele indica a tendência de movimento do ativo. Então, se aqui está numa tendência muito alta, quer dizer que ele está sobrevendido, porque aqui é uma região de sobrevenda, tá? Então, aqui é a região de sobrevenda, região de 75 pontos, já é uma região de sobrevenda, e aqui é uma região de sobrecompra, porque essa região aqui de 80 pontos até 20 pontos
é o RSI, que informa para nós a tendência de compra e a tendência de venda dentro do mercado. Agora, se nós pegarmos aqui, nós podemos ver que está havendo uma correção dentro do ativo em si, porque olha só que interessante, está fazendo o cruzamento das médias móveis aqui, né, para a tendência de baixa, e aqui está se confirmando na tendência de baixa dentro do ativo. Então, as orientações que eu dou para as pessoas que estão operando nesse mercado é que aguarde uma entrada mais favorável pelo estocástico em si, tá? Porque o estocástico ele consegue dar esse tipo de informação, uma entrada melhor, tá? E também uma entrada interessante por parte do RSI, tá? O RSI sempre dá essa informação para nós. Logicamente que você tem que combinar o RSI com o estocástico e o MACD. O MACD, você pode ver que ele está indicando que a tendência de comprados estão se acabando nessa região aqui. Você pode ver que os tempos gráficos aqui estão se acabando. Isso aqui está indicando que é uma tendência de baixa que vai começar a entrar vendido nessa região aqui, tá? Então, nós podemos concluir o seguinte, que aqui, ó, nós podemos concluir que essas regiões aqui são regiões de venda, tá? Nós temos uma confirmação aqui que é a resistência desse canal aqui, né? Desse canal de baixo, mais ou menos um canal, porque está formando topos e fundos mais baixos aqui, né? Nós temos a confirmação que aqui é uma tendência de baixa e ainda por cima nós podemos ver que o estocástico está indicando tendência de baixa nessa região aqui, né? Está indicando tendência de baixa nessa região. E o RSI também está na região de 51 pontos, 54, 53 pontos. Então, quer dizer que é uma região de venda, né? E olha só que interessante. O que nos indica também essa tendência de baixa é o DMI aqui, ó. Ele está mostrando para nós que está fazendo o cruzamento com a tendência de alta. O DI+, está fazendo, o DI- está fazendo o cruzamento com o DI+. Então, está indicando uma tendência de baixa dentro do ativo. Então, vale a pena ficar sempre esperto nesse tipo de informação, tá? Então, nós temos que aguardar esse tipo de informação, aguardar um rompimento dessa resistência aqui, para aí sim tomar uma posição melhor dentro do mercado, tá? Porque essa resistência aqui ela é super importante para nós traçarmos um objetivo aí dentro do curto prazo de tempo, tá? Então, nós temos que ficar de olho no RSI, tá? O RSI, vamos ver aqui no tempo gráfico de 5 minutos. Olha só, temos que aguardar a correção do tempo gráfico de 5 minutos, né? Porque aqui também está indicando uma correção até interessante. Ele está indicando uma correção, mas olha só que interessante. O MACD está indicando uma tendência de alta ainda, mas ele está perdendo força nessa região aqui. E a tendência de baixa vem se acabando nessa região. Então, possivelmente, vai começar uma tendência de alta a partir desse ponto aqui, tá? Mas requer cautela, porque é uma região de correção, né? Porque tem fortes indicação aqui que é uma região de correção. Primeiramente, essa resistência aqui mostra para nós que é uma região de correção. A banda de Bollinger está na região de correção, né? Porque sempre que toca nas regiões da banda de Bollinger de 20 períodos, tende a corrigir. Então, aqui é uma região de correção. Não vale a pena entrar em comprado nessas regiões, tá, pessoal? Não vale a pena. Tem que aguardar mesmo a movimentação do ativo para estar entrando em comprado novamente, né? E forte indicação que aqui é uma tendência de alta, que vai começar aqui no dentro do ativo, mas nós temos que aguardar. Por enquanto, até que se faça o rompimento desse topo aqui, não se confirma a tendência de alta, porque esses topos aqui estão fazendo topos e fundos mais baixos.
Isso aqui mostra para nós que é uma tendência de baixa. Olha só que interessante. Isso aqui mostra para nós que é uma tendência de baixa. Porque está fazendo topos e fundos mais baixos, está fazendo uma tendência de baixa. Quando fizer um rompimento desse topo aqui, por exemplo, aí sim nós entraremos em comprado, que vai formar uma tendência de alta. Porque aqui já fez um fundo mais interessante, está fazendo topos e fundos mais altos, já é interessante, mas até que se faça um rompimento dessa região aqui, não se confirma a tendência de alta, tá? As indicações que eu dou para vocês é aguardar mesmo a correção do tempo gráfico aqui de 5 minutos, do estocástico de 5 minutos, tá? E também a região também dos 3 minutos. É super importante destacar essas correções aí dentro do ativo. Então vamos estar aguardando essa região aí, tá, pessoal? Nós podemos aguardar mesmo a valorização do ativo pelo fato de ele estar fazendo topos e fundos mais altos. Então possa ser que ele venha fazer um topo e fundo mais alto aí e confirmando a tendência de alta a partir desse ponto aqui. Deixa eu só tentar deletar isso daqui porque eu não estou conseguindo. Ah, tá. Deixa eu deletar isso daqui, isso daqui, isso daqui. Então, para resumir mesmo, é aguardar mesmo, tá? As movimentações para os próximos minutos, para as próximas horas, tá? Porque essa aqui é uma região de correção, tá? Mesmo indicando no tempo gráfico maior, indicando a tendência de alta, nós temos que aguardar mesmo, porque aqui possa ser que é uma região de correção, até interessante nós destacarmos isso daí, tá? Mas olha só que interessante, ele vem fazendo topos e fundos mais altos, mas nós temos que aguardar porque aqui está em indefinição e aqui está na região de 60 pontos. Então não é interessante para quem está querendo comprar nessa região, tá? Então é melhor ficar de fora do que fazer cagada e tentar comprar nessas regiões, beleza? Vou ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da análise técnica para as próximas horas do Bitcoin aí em si. E eu vou trazendo atualizações aí para vocês dentro do ativo em si para vocês, tá bom? Um grande abraço, até mais, até logo, tchau, tchau.